o que é uma base, pessoal? Uma base, de acordo com a Arrhenius, toda base é uma substância que, quando dissolvida em água, dissocia-se, fornecendo como ânion exclusivamente OH-, que é a denominada hidroxila ou oxidrila. Professor, eu tenho que colocar esse menos lá em cima? Sim. Você fala OH-, tudo bem? Então, o NaOH em contato com a água, ele vai se dissociar em Na+, e OH-. Por que eu utilizo esse termo dissociar? É porque aqui eu já tenho um composto iônico, é uma base da família 1A. O sódio, ele está presente na família dos metais alcalinos, ou seja, é uma base forte, é uma base muito solúvel, então nós já temos aí íons pré-existentes. Quais são os íons? OH- e Na+. Vai apenas haver a separação. Por isso que nós usamos o termo dissociação. Outro exemplo, hidróxido de cálcio vai gerar Ca2+, mais 2OH-. Hidróxido de alumínio, Al3+, mais 3OH-. Ou seja, em resumo, as bases possuem OH- na direita e temos as suas constituições formadas por metais. Cadê os metais, professor? O sódio é um metal, o alumínio é um metal, o cálcio também. E em sua constituição, eles apresentam ligações iônicas. O que são ligações iônicas? São ligações que ocorrem com transferência de elétrons e são sólidas. Características gerais das bases: apresentam sabor cáustico, estriam a matéria orgânica, deixam vermelha a solução alcoólica de fenolftaleína, neutralizam ácidos formando sal e água. Então, da mesma maneira que um ácido neutraliza uma base neutraliza um ácido a partir da reação de neutralização. Professor, as bases elas podem ser corrosivas? Podem sim, não apenas os ácidos. Uma outra base bastante importante é o hidróxido de sódio, também conhecido popularmente como soda cáustica. Ele se apresenta como um sólido branco floculado, muito solúvel em água, além de extremamente cáustico. Ele é usado na desidratação de gorduras, no branqueamento de fibras, na fabricação de sabões e detergentes, além de desentupir ralos e esgotos. Sabões e detergentes são chamados de agentes tensoativos e possuem caráter básico. O que é um agente tensoativo? Ele vai alterar as propriedades daquela solução, daquele meio, e assim facilitar a limpeza. Outra base importante é a denominada hidróxido de cálcio, chamada de cal apagada ou extinta. É uma suspensão aquosa de aparência leitosa obtida a partir do cal, que é o que nós chamamos de óxido de cálcio. É usada na caiação de paredes e muros e neutralização de solos ácidos e na fabricação de doces. Então, essa cal virgem ela é hidratada e é gerado o hidróxido de cálcio. Outra base importante é o hidróxido de magnésio, conhecido como leite de magnésio. Ele se trata de uma suspensão e usado como antiácido estomacal e também como laxante. Ele vai reagir com ácido clorídrico, que é o ácido presente no nosso estômago, e vai gerar um sal liberado na urina, o que faz a diminuição da acidez acontecer. Antigamente era aplicada nas axilas para impedir a ação dos ácidos que causam odores indesejáveis. Professor, e os sais? O que um sal é? Um sal ele é fruto de uma reação de neutralização. Então, o ácido ele reage com a base e forma um sal, mais água. Então, sal é todo composto que em água se dissocia, liberando um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. A reação de um ácido com uma base recebe o nome de neutralização ou salificação. Ácido mais base gera sal e água, é uma das reações mais importantes da nossa química. Escrevam isso no caderno. A exemplo mais básico, HCl mais NaOH gera NaCl mais água. Onde está o sal? O sal está à direita. Está sendo formado um produto denominado de NaCl. Ok? Então, nós temos aí o hidrogênio do ácido reagindo com a hidroxila da base, formando a água.
E nós temos a formação de NaCl a partir do ânion, do ácido, e do cátion, da base. Professor, eu não posso colocar ClNa? Não, nós colocamos o cátion à esquerda e o ânion à direita na formação do sal. Para a nomenclatura de sais, nós vamos obedecer a seguinte expressão. Nós teremos o nome do ânion, a preposição de e o nome do cátion. Vamos obedecer essa regra de sufixo, observando o sufixo do ácido e colocando o sufixo do ânion. Toda vez que o sufixo do ácido for hídrico, o sufixo do ânion será eto. Se o sufixo do ácido for ico, o sufixo do ânion será ato. Se o sufixo do ácido for oso, o sufixo do ânion será ito. E assim você vai construindo o nome do sal. Então vamos lá. Nós temos H2SO4 mais CaOH2. Quem é o H2SO4? É o ácido sulfúrico. Então, se ele termina com ico, o nome do sal terá a terminação ato. Então, nós vamos ter um sulfato de cálcio, ok? Em vermelho você tem H2 com H2. OH2 vai formar duas moléculas de água, tá bom? Pela proporção estequiométrica da reação. Então, os sais neutros ou normais, eles são obtidos por neutralização total. O que é neutralização total? A quantidade de prótons H+ ionizáveis será igual à quantidade de OH- ionizáveis. Então, haverá reação com proporção igual. Se eu tenho duas hidroxilas, irão reagir com 2 prótons, 2H+. Ok? Então, nós temos aí a reação entre H2CO3 mais CaOH2 gerando CaCO3 mais duas moléculas de água. Professor, e uma neutralização parcial? A quantidade de prótons ionizáveis será diferente da quantidade de OH-. Então, nós temos H2SO3 reagindo com NaOH. Irá formar como produto NaHCO3. Então, notem que formou apenas uma molécula de água e restou na substância um hidrogênio. Então, nós dizemos que houve uma neutralização parcial. Por que neutralização, professor? Reação entre ácido com base gera produto, sal e água. Esse sal ele possui um hidrogênio não ionizável, que é o famoso bicarbonato de sódio, que é um sal ácido ou hidrogenossal. Então, da mesma maneira, nós temos outras reações que podem gerar uma neutralização parcial, formando um sal básico ou hidroxal. Um antiácido estomacal, que também é um sal, é o NaHCO3, chamado de bicarbonato de sódio, presente em alguns produtos, como o Eno Sorrisal. Ele é um pó branco que perde CO2 com facilidade ao sofrer o fenômeno da efervescência. Ele é usado como antiácido, fermento químico e nos extintores de incêndio. Por quê, professor? Porque ele libera CO2 e o CO2 ele vai diminuir a quantidade de oxigênio, e todo mundo sabe que para haver queima deve ter grande quantidade de oxigênio. Se tem a substituição do oxigênio por CO2, aquele fogo, aquela queima vai diminuir até parar. Então ele pode ser usado para neutralizar os ácidos graxos na manteiga rançosa. E por fim, nós chegamos na função óxido. Todo composto binário oxigenado no qual o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Na nossa atmosfera há diversos óxidos devido à presença do oxigênio. Então nós teremos CO2, CO, teremos F2O3, a própria água, H2O. Qual é a fórmula geral dos óxidos? A fórmula geral dos óxidos ela obedece a esse padrão. Nós temos um elemento com carga X+, e o próprio oxigênio com a carga 2-. Esse 2-, ele fica sendo o índice do elemento da esquerda, e essa carga fica sendo o índice do oxigênio.
na direita. Então aqui nós vamos fazer um cruz credo, ok? Então os óxidos importantes são a água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, uma solução aquosa que se decompõe facilmente em presença de luz. Fotólise é utilizado como agente oxidante e bactericida. Então nós temos aí H2O2 formando H2O mais um meio de O2. Os recipientes que guardam água oxigenada são opacos para impedir a entrada de luz.